Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai aprender a criar listas com o nosso HTML. Existem basicamente dois tipos de listas importantes, são as listas ordenadas e as listas não ordenadas, tá? Normalmente a gente vai utilizar listas não ordenadas quando a gente quer uma lista de compras, por exemplo. Não importa a ordem ali, né? Agora, se a gente estiver montando uma lista de prioridades, aí é legal que essa lista seja ordenada, tá? Então vamos lá para a tela que a gente vai começar a colocar a mão na massa. Já mudei até aqui o meu H1 para minhas compras, que eu vou começar criando uma lista de compras. E para eu criar minha lista, eu preciso dar dois passos, tá? O primeiro passo é criar uma tag que indique que eu estou tentando criar uma lista, e a outra vai ser colocar o conteúdo dentro dessa tag, o conteúdo dentro desse elemento, e esse conteúdo, na verdade, conjunto de conteúdos, vão ser os itens da lista. Então vamos começar criando a nossa lista com a tag UL. A tag UL vem de Unordered List, isso quer dizer lista não ordenada, tá? Então beleza, já criei aqui minha tag, o meu navegador já sabe que ele tem que criar uma lista lá. Se eu salvar aqui, não vai aparecer nada, porque essa lista ela tá vazia, ela não tem nenhum item. Então vamos criar o primeiro item dela. Vou utilizar a tag LI, LI vem de List Item, ou item da lista, tá? E aqui eu posso colocar meu primeiro item, por exemplo, arroz. Arroz não pode faltar na lista de compras, né? Então arroz está ali, ó, já colocou ali, e ele coloca essa bolinha aqui, isso daqui é natural do nosso UL, da nossa lista, e a gente vai poder mudar futuramente. Beleza, arroz, vou colocar o próximo item da lista, vai ser feijão. Beleza, arroz, feijão, mais o quê? Vou comprar um suco, né? Suco de laranja. Tá bom, minha lista tem 3 itens só. Então aqui a gente acabou de criar uma lista não ordenada. Vamos passar agora para a nossa lista ordenada. Eu vou criar aqui um novo título, H1. Vai ser lista de prioridades. Então beleza, minha lista de prioridades vai ficar aqui embaixo, vou criar ela. E assim como a lista comum ali, sem ser ordenada, a gente usa o L para dizer que é Unordered List, na lista ordenada a gente vai utilizar OL, que é Ordered List, ou lista ordenada, tá? Beleza, vou fechar aqui, vou começar a colocar os meus itens. Funciona da mesma maneira que a gente fez a lista não ordenada ali, minhas compras. Então vou colocar aqui, por exemplo, minha prioridade agora é treinar o que aprendi no curso, tá? É legal sempre no final dessas aulas você ter feito comigo aqui o código, mas também modificar um pouco, brincar um pouco, tentar fazer coisas diferentes. Então essa daqui é a prioridade, é treinar o que aprendi no curso. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Treinar o que aprendi no curso, beleza? Então olha só, na lista ordenada, ele já coloca esse 1 aqui na frente, porque isso daqui é muito importante. Outra prioridade que a gente tem aqui, ó, você que está aprendendo agora aqui com o nosso curso, é assistir novamente as aulas que tiver dificuldade, tá? Então essa daqui também é uma prioridade, ó. Você vai treinar o que aprendi no curso, em segundo vai assistir novamente as aulas que tiver dificuldade, e aí em terceiro você vai inventar coisas para usar o que aprendeu, beleza? Então criamos uma lista aqui, ó, com 3 prioridades, é uma lista ordenada, então ele já coloca a ordem aqui pra gente. Coisas que a gente pode fazer com uma lista ordenada, por exemplo, digamos que essa ordem ela tá ao contrário. Essa aqui devia ser a prioridade máxima e essa daqui a mais tranquilinha. A gente pode inverter, né? Para inverter, a gente vai passar aqui um atributo chamado reversed, tá? A gente não precisa passar um valor para esse atributo. Só dele estar aqui, ó, quando eu salvo, ele já inverteu a ordem da minha lista. Então, só dele existir aqui, a minha lista já fica na ordem inversa. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer aqui com atributos. Outra coisa que a gente pode fazer com atributos é dizer para ele onde a nossa lista ordenada começa, porque pode ser que a nossa lista ordenada ela não comece do início. Imagina, por exemplo, que você tem um concurso, tá? Você está divulgando o resultado de um concurso, então você tem a ordem dos candidatos que foram aprovados. Só que você tem várias páginas. Então, por exemplo, na primeira página você vai ter do 1 ao 20. Na segunda página você vai ter do 21 ao 40 e assim por diante. Então, naquela lista da segunda página, ela não pode começar no 1 de novo. Ela tem que começar no 20, certo? Para a gente fazer isso, a gente bota aqui. Então, o start dela vai ser o 20. E aí eu salvo e olha só,
Aqui, como está reverso, está 20, 19, 18. Se eu tirar o reverso, ele vai ficar 20, 21, 22. Então, olha só que interessante. Então, se eu coloco o start, ela sabe de onde que ela tem que iniciar minha lista, e não é do número 1, provavelmente. E se eu coloco o reverso, ela vai contar para baixo. Se eu não coloco, ela vai contar para cima. Ok, agora a gente vai tirar esse start aqui, vamos voltar para 1, porque tem mais uma coisa que eu quero que você veja, que é o tipo que a gente pode passar aqui, ó. Só de colocar aqui, ele já me mostra os tipos possíveis que eu posso utilizar. Aqui é o default, é o padrão, é quando a gente quer usar uma ordem numérica mesmo, tá? Mas eu posso colocar de outras maneiras. Aqui seria com letras, tá? A, B, C, aqui seria com letras também, só que maiúsculo. Aqui seria com numerais romanos, só que minúsculo, e numerais romanos maiúsculo, tá? Então vamos mudar o type aqui para A, por exemplo, tá? Aí eu vou ter A, B, C e etc. Será que eu posso usar o start nesse caso? Vou colocar start aqui com O. Vou salvar. Não, ele não me deixou fazer, mas eu posso fazer se eu colocar um número, por exemplo, digamos que eu queira que comece na letra E. Eu vou ver aqui, ó, A, B, C, D, E. É 5, né? Então, se eu colocar 5 aqui, ó, ele vai começar na letra E, tá? Então, aqui eu vou ter que colocar o número correspondente à letra no alfabeto. É um pouco mais complexo, mas dá para fazer. Então, a gente consegue utilizar letras em vez de números. Isso aqui é muito interessante se for, por exemplo, a página que faz referência a uma prova, né? E aí você tem ali a pergunta, qual não sei o que lá, e aí tem ali as opções A, B, C, D, E, ou nenhuma das acima. Então, dá para fazer isso mudando o tipo aqui. Então, o tipo alfabético, digamos assim, tipo de letra, tipo de número, letra maiúscula também. Basicamente, a gente vai ter a mesma coisa, só que com letras maiúsculas lá, ó, E, F, G maiúsculo, porque tá começando no 5, tá? E aí a gente também pode ter romano, números romanos, ó, colocando um izinho. Izinho começa lá no 5, né? 5 romano, 5, 6, 7. Tá começando no 5 por causa do nosso start lá. Se eu não colocasse nada, ele começaria do 1, né? E eu poderia também passar aqui, se eu quisesse começar do 0, eu teria que passar assim. Só que aí 0 não tem romano, então vai ficar 0 numérico normal. Beleza? Também funcionam com o start e números romanos grandões, assim, ó, bonitos. 1, 2, 3 em romanos, tá? E assim por diante. Então, beleza. Nessa aula a gente aprendeu como criar uma lista não ordenada, como criar uma lista ordenada, viu também que as listas ordenadas podem ser modificadas através dos atributos, como reverter a ordem ou colocar um start, um início diferente do início padrão, ou até mesmo mudar o tipo dela para um tipo literal, numérico ou até números romanos, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima aula, valeu!